Hoje você vai entender por que um gráfico convence o raciocínio, mas uma história transforma a decisão. Eu sou Letícia Belia, psicóloga e especialista em comunicação para líderes, e neste vídeo você vai descobrir como usar storytelling estratégico para transformar ideias em ação, mesmo em ambientes corporativos técnicos, céticos ou resistentes. O líder inspirador sabe contar histórias. Você já viu aquele colega que nem usou gráfico, só contou uma historinha básica e saiu aplaudido com aprovação geral? Pois é, talvez ele tenha entendido algo que muitos líderes ainda não perceberam. Num mundo com excesso de dados e déficit de atenção, quem domina narrativas, domina a atenção e a ação. Hoje nós vamos desvendar por que o seu gráfico pizza não está funcionando e por que o cérebro humano é programado para tomar decisões com base em histórias, não em planilhas. Vamos esquecer por um momento a ideia de que mais dados resolvem tudo. Você vai entender como a boa narrativa acende os centros de decisão do cérebro, cria conexão emocional com ideias e transforma resistência em ação. Você vai aprender como construir histórias que não apenas informam, mas que grudam na mente da audiência. Afinal, quem nunca foi seduzido por uma boa história? A neurociência do storytelling persuasivo. Já parou para pensar por que você consegue contar com detalhes a história da Cinderela, mas não se lembra do gráfico do último planejamento estratégico? Histórias ativam múltiplas áreas do cérebro ao mesmo tempo, inclusive as responsáveis por emoção, empatia e recompensa. Dados puros ativam basicamente o córtex pré-frontal. Coitado, trabalha sozinho. Quando você conta uma história, o seu cérebro e o da audiência entram em algo chamado acoplamento neural. É como se os dois sincronizassem num verdadeiro Bluetooth emocional. A pessoa não está apenas te ouvindo, ela está vivendo a ideia com você. E tem mais. Durante uma boa história, o cérebro libera dopamina, a mesma substância associada a prazer, motivação e recompensa. Resultado? A ideia associada à história vira uma experiência prazerosa. Ou seja, você pode continuar enchendo suas apresentações de números, ou pode começar a contar histórias que literalmente mudam o cérebro de quem escuta. A escolha é sua. A arquitetura psicológica das narrativas. Agora que você já entendeu por que histórias funcionam, chegou a hora de aprender a construir a sua, sem precisar fazer cursos de roteiro em Hollywood. O segredo está no que eu chamo de arco de transformação organizacional, composto por 4 partes. Uma situação familiar inicial, uma tensão que exige mudança, um processo de transformação viável e uma nova realidade desejável e inspiradora. Quer que as pessoas escutem? Mostre que você entende exatamente onde elas estão hoje. Quer que se movam? Crie urgência emocional. Quer que acreditem que é possível? Mostre o caminho. Quer que ajam? Mostre claramente o que elas ganham com isso. Parece óbvio, não é? Mas 90% dos líderes ainda contam histórias sem tensão, sem clímax e sem final. É como assistir um filme sem conflito, sem herói e sem plot twist. E ainda esperar aplauso. Personalizando narrativas para diferentes perfis decisórios. Contar a mesma história para todo mundo é como servir sushi para quem queria feijoada. Pode até ser bonito, mas não convence. Quer influenciar de verdade? Personalize. Para um perfil analítico, traga dados, mas embutidos na história. Após a mudança, a equipe implementou um novo processo em 3 meses e a produtividade subiu 23%. Isso representou uma economia de 2,4 milhões de reais. Eles mesmos não acreditaram quando viram. Para um perfil relacional, fale de pessoas. Mostre como a mudança melhorou o clima da equipe, reduziu conflitos e devolveu leveza ao ambiente. Para um perfil empreendedor, enfatize inovação, diferencial competitivo e ruptura. Para um perfil estabilizador, destaque segurança, previsibilidade e sustentabilidade de longo prazo. É quase um jogo de sedução com 4 linguagens diferentes e, curiosamente, só influencia quem sabe falar todas. Elementos técnicos da construção da narrativa. Se você acha que storytelling é só carisma, aqui vai um choque de realidade. É técnica. Especificidade sensorial. Troque "a equipe estava desmotivada" por "as pessoas evitavam levantar o olhar, o café esfriava nas xícaras e às 17h30 o estacionamento estava vazio". Progressão emocional. Crie tensão, construa expectativas, segure.
Só depois se entrega a resolução. Ancoragem de credibilidade. Todo personagem precisa de contexto. Ninguém acredita num herói que surgiu do nada. Universalização seletiva. Emoções reconhecíveis mesmo em contextos diferentes. Resolução incompleta. Termine a história com a transformação ainda em curso. Isso deixa a mente da audiência ainda aberta e engajada. Storytelling em contextos organizacionais. Vai anunciar uma mudança? Conte a jornada do herói. Vai apresentar um investimento? A história de uma oportunidade quase perdida. Vai tratar de conflito? Mostre o casal improvável que aprendeu a colaborar. Vai desenvolver uma equipe? Revele como alguém comum mostrou um potencial extraordinário. As pessoas não se conectam com processos, elas se conectam com jornadas, com histórias. Técnicas de entrega da narrativa. Use a sua voz como um instrumento, variações de tom, ritmo e pausas estratégicas. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Seu corpo também conta história. Postura, gestos, expressões. Use metáforas, âncoras visuais e perguntas imersivas. Você já viveu algo assim? Consegue imaginar o que ela sentiu naquele momento? Superando resistências com histórias. Toda objeção já foi vivida por alguém. Toda resistência pode ser desmontada com uma boa história. Conte o caso de quem teve a mesma dúvida e foi surpreendido positivamente. Ou, quando necessário, conte histórias de quem ficou parado e pagou caro por isso. Nem toda motivação vem do desejo. Algumas vêm do que se quer evitar. Storytelling que constrói cultura. Organizações fortes contam boas histórias. Documente casos reais. Celebre valores em ação. Ensine cultura por narrativas, não por manuais. Às vezes, uma história contada num café tem mais impacto do que um comunicado oficial no mural. Você sabe que contou uma boa história quando a sala muda de energia. As pessoas se inclinam para frente, param de olhar no celular, perguntam, reagem. Depois observe o comportamento. Houve decisão, adesão, implementação? Peça feedback. Recolha histórias que funcionaram. Reutilize, adapte, refaça. Storytelling não é sorte, é engenharia emocional aplicada. Se esse conteúdo te fez repensar a sua forma de comunicar, compartilhe com aquele colega que ainda acha que PowerPoint é estratégia. Em um mundo onde poucos escutam, quem conta uma boa história é quem realmente é ouvido. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue colecionando e contando histórias que inspiram, conectam e transformam.